Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com a nossa lição de número 9. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lição aí que será ministrada no dia 1º de junho de 2025. E nós estamos aqui para nós passarmos, o resumo dessa lição. Mas antes disso, antes de nós irmos para a nossa aula, quero apresentar aqui para vocês 3 trabalhos que eu concluí. E eu gostaria de estar apresentando aqui para vocês. O primeiro é esse aqui, Jesus em minha casa. Nós temos aqui 7 estudos, 7 casas onde o Senhor Jesus ele entrou. E você pode estar adquirindo esse nosso trabalho aqui através do link que nós vamos deixar aqui na descrição. Inclusive, nós fizemos uma série baseada nesse nosso trabalho lá no nosso canal principal. Eu vou deixar a playlist dessa série aqui, tá na descrição, para você assistir aí, estar conhecendo mais a respeito desse trabalho aqui e também um pouco do conteúdo que você vai encontrar nesse nosso trabalho aqui, tá bom? Nosso segundo trabalho é esse aqui, Carta às 7 Igrejas do Apocalipse. Você também aqui tem uma ótima lista de referências bibliográficas, tá bom? Aqui nós vamos estudar a respeito das 7 igrejas ali nos primeiros capítulos de Apocalipse. Veja só que é bem didático, tá? O material dá para você estudar, dá para você pregar, dá para você estar aí no seu estudo em célula, enfim. E o nosso terceiro é esse aqui. Esse material que surgiu de um curso que nós realizamos, um curso de evangelismo, chamado Curso Integral de Evangelização. E aí nós criamos esse material aqui, que é o Manual para Evangelização. Esse aqui é legal. Também você vai poder encontrar ele aí na nossa descrição. Você vai ter, entre outras coisas, aqui, ó, material muito interessante a respeito da história da salvação. Você vai ter aqui sermões para você aí tá pregando no momento da evangelização. Você vai ver aqui sugestão de textos para você evangelizar, a lista de pecados que são revelados nas escrituras sagradas. Aí você tem aqui algumas coisas interessantes, ou seja, olha aqui, ó, Deus há de julgar os homens pelos seus pecados. E aqui estão os textos bíblicos que você vai usar. Aqui os textos que falam que as obras não salvam, que todos os homens nascem condenados, a necessidade de um substituto para o homem, os benefícios da morte expiatória de Cristo, quem recebe esses benefícios. No final tem um espaço para você fazer a anotação, e aqui no finalzinho, já nas últimas páginas, tem um plano da salvação completo. Então, esses 3 trabalhos aqui, você vai poder adquirir os 3, link na descrição do vídeo. Vamos agora para a nossa aula, que é o que nos importa aqui de verdade, né? A expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, nós iremos estudar João 14, que é um texto muito conhecido, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas nesse capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, que é o versículo central dessa lição. Capítulo 14, versículo 6. E as 3 palavras centrais desse versículo é caminho, verdade e vida. E aí no último ponto será explorado essa questão. O caminho, a verdade e a vida. Após ensinar sobre liderança servidora no capítulo de número 13 de João, Jesus inicia um discurso de despedida que continua no capítulo de número 14. Passa pelo capítulo 14, vai ao capítulo de número 15, aí vem o capítulo 16, onde o Senhor Jesus faz ali várias promessas a respeito do Espírito Santo.
Aí chega o capítulo 17, onde nós temos ali a oração sacerdotal de Jesus, né? Então, muito bem. Então, esse discurso de despedida inicia-se no finalzinho do capítulo 13 e continua aí capítulo 14, 15 e 16. E tem a oração no capítulo 17. Durante esses capítulos, o Senhor Jesus ele vai consolar os seus discípulos. E ele mostra para os seus discípulos que ele é o único caminho ao Pai, a verdade que revela a Deus e a vida que vem dele. Então Jesus, nesse discurso de despedida que ele está ali consolando os seus discípulos, Jesus revela aos seus discípulos que ele é o único caminho que leva até o Pai. Ele é o único caminho ao Pai. Então, se a pessoa quiser ir ao Pai, se a pessoa quiser ser salva, tem que passar por Cristo, tem que passar por Jesus. Segunda coisa que Jesus declara é que é a verdade que revela Deus ao mundo, é a verdade que revela Deus às pessoas. Então, se nós quisermos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer Jesus. E terceiro, Jesus é a vida que vem de Deus. Então, se nós quisermos ter vida, nós precisamos ir até Jesus. Ou seja, Jesus ele é o centro da nossa vida cristã. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro de toda a questão que envolve aí a criação e a salvação do homem. Sem Jesus, o homem não consegue ser salvo. Sem Jesus, o homem não consegue ter comunhão com Deus. Sem Jesus, o homem vai andar totalmente perdido neste mundo. Sem Jesus, o homem terá uma eternidade de sofrimento. E aí, quem está com Jesus, diferentemente, terá uma eternidade de alegria, de paz, de gozo, de prazer na presença de Deus. Então é isso que fala aí o nosso primeiro subponto. Jesus ele se revela como o caminho, a verdade e a vida. Consolo no cenário de angústia, nosso segundo subponto. Mesmo enfrentando profunda angústia com sua morte iminente, porque estava próximo ali já a morte do Senhor. E ele que sabia disso, ele tinha plena ciência disso. Então, mesmo ele enfrentando essa angústia, Jesus conforta os seus discípulos. Então, Jesus precisava ser confortado naquele momento, porque ele estava passando por um momento de angústia, porque ele bem sabia que se aproximava ali o momento da sua morte, da sua crucificação, mas ele dedica esse tempo a consolar os discípulos, a confortar os discípulos. O sofrimento que se aproximava não era o fim, mas era o início de algo glorioso. A morte de Jesus não era o fim. A morte de Jesus, como disse aí um líder religioso, não é o fracasso de Deus. Não, a morte de Jesus é o início de algo glorioso. A aparente derrota na cruz, aparentemente, Jesus foi derrotado na cruz, mas essa aparente derrota seria a vitória da salvação. Porque na cruz, o Senhor Jesus vence o pecado. Na cruz, o Senhor Jesus vence o sistema que foi implantado por Satanás no mundo. Na cruz, o Senhor Jesus conquista a salvação da humanidade. Na cruz, Jesus ele faz a ponte entre o homem e Deus. Na cruz, Jesus reconcilia o homem com Deus. Na cruz, Jesus quebra a barreira que dividia os povos. E agora, de ambos os povos, Jesus faz apenas um, que é a sua igreja. Então, aquilo que parecia ser uma derrota, na verdade foi uma vitória. Porque 3 dias depois, o Senhor Jesus ele ressuscita dentre os mortos. E dessa forma, Jesus ressuscitando entre os mortos, Jesus ele prova que tudo aquilo que ele fez foi aprovado por Deus. E além disso, Jesus na sua ressurreição derrota de uma vez por todas a morte.
mostrando que a morte não tem poder sobre ele. Então, mesmo em um cenário de angústia para o Senhor Jesus, ele conforta os seus discípulos, ele consola os seus discípulos. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso terceiro subponto e último desse nosso primeiro ponto, uma promessa gloriosa. Jesus promete um lugar na casa do meu Pai, ou seja, no céu, com muitas moradas para os que são fiéis. Essa esperança futura consola a igreja. Então veja que naquele momento, Jesus não estava apenas consolando os seus discípulos que ali estavam. Jesus também consola toda a igreja em todos os tempos com essa promessa que ele faz. Essa promessa futura de que na casa de Deus, no céu, há muitas moradas. E Jesus promete para nós. E Jesus diz: e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa esperança futura consola a igreja, que aguarda com alegria o arrebatamento e o glorioso reencontro com o Senhor. Então, a igreja, baseada nessa promessa de Jesus e em muitos outros textos da Bíblia, a igreja aguarda ansiosamente o arrebatamento da igreja, que é quando a igreja estará para sempre com o Senhor. Quando a igreja será arrebatada, os mortos em Cristo Jesus, eles serão transformados, e Paulo diz: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então isso é uma promessa gloriosa para todo o povo de Deus, para toda a igreja do Senhor. Nosso segundo ponto, falar sobre dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Então, aqui nós já vamos tratar a respeito da nossa caminhada com Jesus. E na nossa caminhada com Jesus há dúvidas, incertezas e enganos. E nós iremos ver cada uma dessas aí. Primeiro, a dúvida. E a dúvida é de Tomé. Tomé expressa a sua incerteza ao perguntar ao Senhor Jesus: como podemos saber o caminho? Apesar de sua fidelidade e amor por Jesus, que Tomé tinha, ele tinha dúvidas. E Jesus responde para Tomé com a declaração poderosa que nós estamos estudando aqui hoje. Jesus diz para Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, por causa da coragem de Tomé em perguntar, por causa da coragem de Tomé em expressar sua incerteza, sua dúvida, Jesus ele faz essa declaração poderosa dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, em resposta à dúvida de Tomé, em resposta à incerteza que Tomé estava demonstrando ali, em perguntar: Senhor, e qual é o caminho que nós devemos ir para nós podermos chegar lá no céu, para nós podermos chegar às moradas celestiais? Então Jesus, com essa resposta, ele mostra que mesmo nas incertezas da vida, mesmo nas incertezas da caminhada cristã, ele é a nossa resposta. Na caminhada nós temos dúvidas, na caminhada nós temos incertezas, mas Jesus, mesmo nessas incertezas, mesmo nessas dúvidas, Jesus, ele é a resposta. Jesus é a resposta para as nossas dúvidas, Jesus é a resposta para as nossas incertezas, Jesus é a resposta para a nossa vida. Então nós precisamos de Jesus. Nós precisamos estar conectados com Cristo. Nós precisamos andar junto com Cristo Jesus. Agora aqui o nosso segundo subponto fala sobre as incertezas de Pedro e de Filipe. Pedro e Filipe também demonstraram dúvidas e incompreensões. Pedro não entendia o destino de Jesus. E Filipe queria ver o Pai. Então veja que coisa interessante. Pedro não entendia o destino de Jesus. E Filipe queria ver o Pai, de quem Jesus tanto falava. E Jesus responde para Filipe:
Estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhecem? Né? Então esses exemplos mostram que até os mais próximos de Cristo enfrentam momentos de incerteza, enfrentam momentos de dúvidas. Então, o que é que esses textos e o comentarista da lição estão nos mostrando? É que na caminhada cristã, na nossa caminhada como crentes, como servos de Deus, nós vamos passar por momentos de incertezas. Nós vamos passar por momentos de dúvidas. Só que o mais importante é nós ouvirmos Jesus e confiarmos nele. Então, nós vamos ter dúvidas na caminhada, nós vamos ter incertezas na caminhada, mas nosso coração não deve se fixar nessas dúvidas e nessas incertezas. O nosso coração deve se fixar, deve estar fixo, atento à palavra de Jesus, e nós devemos desenvolver uma fé nele. Então, o importante não é que vai haver incertezas e dúvidas na caminhada. O importante é ouvir e confiar em Jesus, mesmo nesses momentos de dúvidas, de incerteza e de incompreensão, quando nós não conseguimos entender muito bem o que está acontecendo, quando nós não conseguimos entender a situação em que nós nos encontramos. Nós estamos com dúvida, nós não conseguimos compreender, parece que nós não conseguimos ver o agir de Deus ali naquela situação. Então nós precisamos ouvir e confiar em Jesus nesses momentos de incerteza, de dúvida, de incompreensão. O engano de Judas Iscariotes. Judas traiu Jesus, demonstrando que, apesar de estar fisicamente próximo ao mestre, não teve um compromisso verdadeiro com ele. Então, peraí. Vamos aqui parar um pouquinho aqui nesse ponto, que isso aqui é interessante que o autor ele levanta nesse terceiro ponto, que é a questão de Judas. Ele está fisicamente próximo a Jesus, mas ele não tem um compromisso verdadeiro com Jesus. Fôssemos trazer isso aqui para os dias de hoje, é como uma pessoa que frequenta a igreja, que vai aos cultos, que participa dos trabalhos, mas não tem nenhum compromisso com o evangelho, não tem nenhum compromisso com Jesus. Defende aborto, defende liberação de drogas, defende tudo aquilo que a Bíblia é contra, a pessoa defende. A pessoa não tem compromisso nenhuma com a oração, não tem compromisso nenhuma com a palavra de Deus, com o evangelho. Tá? A pessoa é levada por essas vãs filosofias que surgem nos nossos dias aos montes. Então a pessoa ela está ali fisicamente próxima a Jesus, porque vai à igreja, está ali e tudo, mas não tem um compromisso verdadeiro com Cristo, não busca viver em santidade, não busca cumprir aquilo que Jesus falou, vai contra aquilo que Jesus falou. Então essa pessoa ela está indo pelo caminho de Judas Iscariotes. Seu erro, o erro de Judas, foi interpretar Jesus apenas como um libertador político, quando na verdade a missão de Jesus não era uma missão meramente política. Foi isso que decepcionou, vamos dizer assim, muitos judeus, muitos líderes judeus da época de Jesus esperavam um libertador político que libertasse eles do poder de Roma. Só que o que eles não entendiam é que havia um poder ainda maior do que o de Roma, que oprimia eles, que deixava com que eles fossem presos. Até o próprio Império Romano estava sujeito a esse domínio, que é o domínio das trevas, o domínio do pecado. Eles não conseguiram entender isso. Com isso, nós aprendemos a não confundir nossos interesses pessoais com o propósito espiritual da fé cristã. Então nós não podemos confundir nossos interesses pessoais, e nós não podemos negar que nós temos interesses pessoais, mas nós não devemos confundir os nossos interesses pessoais
com o propósito espiritual da fé cristã. Isso é importante para nós não cairmos aí no erro de Judas Iscariotes. Terceiro e último ponto, irmãos, percebem que minha voz está assim um pouco, é porque eu estou gripado, meus irmãos, tá? Inclusive foi por isso que eu não gravei a lição 8, que eu estou gripado aí. Tá uma dificuldade, mas nós já estamos terminando, graças ao nosso Deus. Primeiro subponto, eu sou o caminho. A expressão eu sou o caminho revela a divindade de Jesus e sua exclusividade como único acesso a Deus. Quando Jesus diz eu sou o caminho, essa expressão eu sou remete à revelação de Deus a Moisés lá no Antigo Testamento. Então, quando Jesus diz eu sou, Jesus está revelando ali expressamente a sua divindade, ou seja, que ele é divino, que ele é Deus. E quando ele diz eu sou o caminho, ele está revelando a sua exclusividade como único acesso a Deus, ou seja, somente através de Jesus nós temos acesso a Deus. Somente através de Cristo. Não existe ninguém mais no céu ou na terra que tenha esse poder, tá? De dar ao homem acesso a Deus. Somente Cristo, somente Jesus tem esse poder. Ele não aponta um caminho, como os outros fizeram, como João Batista fez, como nós que somos a igreja hoje nós fazemos, nós apontamos o caminho. Nós dizemos, esse é o caminho, ande nele, e que é Jesus. Jesus não aponta um caminho, ele declara seu próprio caminho. Nós não somos salvos, melhor dizendo, né? Nós não somos salvos por sistemas religiosos, nem por regras ou por méritos. Nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Ele é o mediador que nos conduz a Deus. E aí estão inúmeros textos bíblicos que mostram isso. O sacrifício de Jesus abriu uma nova estrada espiritual para os que estavam em trevas. Então nós que estávamos presos em pecado, a situação de todo mundo, Romanos 3:23, nós que estávamos perdidos, agora nós temos um caminho que nos leva a Deus. Jesus abriu essa estrada que nos conduz até Deus. Então agora, em Cristo, nós podemos ter comunhão com Deus. Agora em Cristo, nós podemos ser amigos de Deus. Agora em Cristo, nós somos filhos de Deus por adoção, mas somos filhos. Agora em Cristo, nós somos salvos, perdoados, santificados, remidos, lavados, libertos, justificados em Cristo Jesus. Nós somos regenerados em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Em Cristo nós temos paz, alegria. Em Cristo nós temos o controle próprio. Em Cristo nós podemos vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o sistema. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós seremos arrebatados e nós estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor Jesus, ele é o único caminho. Segundo subponto, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Cristo não apenas fala ou ensina verdades. Ele é a própria verdade. Ele, como verdade, ele é a verdade absoluta. Em um mundo onde se prega e se fala tanto na questão, tudo se fala de relativismo, nesse mundo onde cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua versão, cada um quer controlar uma narrativa diferente, nesse mundo onde tudo é relativo, tudo depende da interpretação da pessoa.
não existe aquela questão absoluta. Tudo é relativo, tudo vai depender do ponto de vista em que nós observamos. Jesus, ele se apresenta como uma verdade absoluta, revelada de forma plena em sua encarnação. Então Jesus não é uma verdade relativa. Jesus é a verdade absoluta. Em um mundo cheio de enganos e relativismos, Jesus se apresenta como a fonte confiável de revelação sobre Deus e sobre a salvação. Nós quisermos conhecer a respeito de Deus, nós quisermos conhecer a respeito da salvação, nós devemos ir a Jesus. Devemos conhecer Jesus. Ele é a verdade. E como verdade, ele desfaz as mentiras e oferece luz redentora. Jesus desfaz as mentiras do mundo, desfaz a mentira dos homens, desfaz a mentira do diabo, das trevas, de Satanás. Ele desfaz todas as mentiras, porque ele é a verdade absoluta. Se nós quisermos conhecer verdadeiramente Deus, o seu reino, a salvação, nós quisermos conhecer a natureza do homem, nós devemos ir a Jesus, porque Jesus é a verdade, Jesus revela a verdade, Jesus quer que nós conheçamos a verdade, porque conhecendo a verdade nós somos libertos. Não é isso que o Senhor Jesus diz? E conhecereis a verdade vos libertará. E aqui nós estamos vendo que a verdade é Jesus. Terceiro e último subponto, eu sou a vida. A vida aqui mencionada vai além da existência física, refere-se à vida eterna e espiritual, mostrando assim que Jesus é fonte. Jesus é a fonte da vida eterna. Jesus é a fonte da vida espiritual. Essa vida que vence a morte. Essa vida que não se restringe somente a uma existência física. Jesus é a fonte de vida. Se nós quisermos ter vida, nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos ter Jesus. Nós quisermos ter vida, e não uma vida física, uma existência física. Jesus dá vida com abundância. É uma vida eterna, uma vida espiritual, é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida em comunhão com Deus, é uma vida em comunhão com o seu povo. Essa é a vida que Jesus oferece ao mundo e que muitos rejeitam. Jesus é a fonte de vida, vida que vence a morte. Jesus, ele tem vida em si mesmo e Jesus concede vida aos que creem. A situação do homem, segundo nós lemos em Efésios, capítulo 2, não faz a memória agora, capítulo 2 de Efésios, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós que estávamos mortos, nós fomos ressuscitados em Cristo, porque Cristo, ele concede vida, e essa vida eterna, essa vida espiritual, essa vida com abundância para aqueles que creem nele. Então nós que cremos em Cristo, o Senhor, ele nos encheu de vida, porque ele é a fonte da vida. A sua morte e ressurreição garantem vida abundante e eterna a todos os seus seguidores, ou seja, a todos os seus discípulos. Então nós que somos discípulos de Jesus, a morte e a ressurreição do nosso Senhor garantem a nós vida abundante e eterna. Conclusão: a declaração de Jesus em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma das mais poderosas afirmações do Novo Testamento. Ela nos revela que não há salvação fora de Cristo, pois somente por meio dele podemos ter acesso ao Pai. Ao dizer que é o caminho, Jesus se apresenta como o único meio de reconciliação com Deus. Ao afirmar que é a verdade, ele se coloca como a revelação fiel e completa de quem Deus é. E ao dizer que é a vida, Jesus mostra que somente nele temos vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mesmo diante das dúvidas, incertezas e enganos que podem surgir na caminhada cristã, como aconteceu com Tomé, Pedro, Filipe e Judas, o Senhor continua sendo o mesmo. Ele consola, ele ensina e ele orienta os seus discípulos, apontando para a eternidade. Portanto, como igreja do Senhor, nós devemos perseverar firmes nesse caminho, vivendo segundo a verdade
e desfrutando da vida que somente Cristo Jesus pode dar. Isso nos enche de esperança diante das tribulações que nós enfrentamos e também isso nos fortalece para aguardar com alegria o glorioso dia em que estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Então você que ficou até aqui, obrigado por assistir mais uma videoaula aqui no canal Pitada de Bíblia. E já sabe, você quer adquirir nossos materiais, link na descrição. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal e nos ajude a estarmos alcançando mais vidas com o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus nos abençoe. Até a próxima aula, permitindo o nosso Deus.